Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este momento sagrado de oração e reflexão. Respire fundo agora e permita que sua alma encontre um lugar de descanso dentro destas palavras. Este é um tempo de serenidade, de encontro com Deus, de renovação interior. Hoje vamos caminhar juntos pelo Salmo 126, um dos salmos mais belos e profundos sobre restauração e recomeço. Um salmo que fala sobre o tempo da colheita depois das lágrimas, sobre a volta da alegria depois de uma longa travessia pelo deserto. Talvez você esteja me ouvindo agora com o coração cansado. Talvez os últimos tempos tenham sido difíceis, marcados por perdas, por mudanças inesperadas, por silêncios que doeram. Talvez você tenha se sentido distante de si mesmo e até da presença de Deus, mas saiba, a presença divina nunca se foi. Ela apenas silenciou para que você pudesse aprender a ouvir o som da esperança que nasce mesmo no chão da dor. O Salmo 126 começa dizendo: "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha." Essas palavras são mais do que poesia antiga. São um espelho da nossa própria jornada. Porque todos nós, em algum momento, atravessamos desertos e sentimos saudade de tempos em que a alma parecia fértil e cheia de vida. Há fases em que tudo parece parado, sem cor, sem direção. Mas o Salmo nos lembra que Deus é especialista em recomeços. Ele transforma o que parecia fim em ponto de partida. Ele pega o chão seco e faz brotar flores onde só havia pó. Amados, pare tudo agora e fique comigo até o final. Este é um momento de virada espiritual. Algo novo pode começar hoje. Este vídeo não é apenas mais uma oração. É um convite à restauração, à volta dos sonhos, à redescoberta da alegria que parecia perdida. Talvez as lágrimas tenham sido suas companheiras mais constantes. Talvez você tenha regado o chão da sua história com o choro silencioso da espera. Mas o Senhor te diz: as lágrimas que foram derramadas não foram esquecidas. Cada uma delas foi uma semente. E todo aquele que semeia com lágrimas colhe com alegria. É isso o que o Salmo 126 promete. Há um tempo para semear e um tempo para colher. Há um tempo de dor e um tempo de consolo. O importante é não desistir no intervalo. O importante é não deixar que a noite te convença de que o amanhecer não virá. Hoje, neste instante, o Espírito Santo te convida a respirar de novo, a abrir o coração e acreditar que há algo sendo restaurado dentro de você, mesmo que ainda não possa ver. Ficamos como quem sonha. Imagine isso. Pessoas que haviam perdido a esperança, que viviam o peso do exílio, de repente voltam a sorrir. O riso volta aos lábios, o canto volta aos lábios e o coração volta a pulsar com fé. É assim que Deus age, silenciosamente, mas de forma profunda, restaurando o que o tempo, a dor ou o medo tentaram apagar. Então, meu amado, minha amada, permaneça aqui comigo. Vamos atravessar este salmo passo a passo, verso a verso, como quem atravessa uma ponte entre o que foi e o que será. Deixe as preocupações lá fora. Desacelere o coração. Sinta a presença de Deus te envolvendo agora, trazendo uma leveza que talvez você não sentia há muito tempo. Este é o tempo da restauração. Este é o tempo do recomeço. Feche os olhos, se puder, e repita baixinho: Senhor, restaura a minha vida. Faz de novo florescer o que parecia perdido. Dá-me novos sonhos, novas forças e nova alegria. Porque quando o Senhor restaura, tudo muda. Quando o Senhor toca, o que era cinza volta a ter cor. E o que parecia fim se torna o início de algo maior. Meus queridos, o Salmo 126 não fala apenas de uma restauração histórica. Ele fala de uma restauração interior, de um processo que acontece dentro da alma, quando Deus começa a reerguer o que estava desmoronado.
Quando o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele está descrevendo o espanto de quem volta a acreditar depois de ter perdido a fé. É o despertar de quem pensava que o tempo de alegria tinha acabado e descobre que a esperança ainda respira. Todos nós conhecemos momentos assim. Momentos em que a vida parece suspensa, em que as orações não têm resposta, em que os planos parecem ter se apagado na poeira do caminho. Mas o Salmo 126 nos ensina que Deus não se esquece de nenhuma promessa, nem de nenhuma lágrima. Ele recolhe o choro, guarda cada semente e no tempo certo faz brotar algo novo. A restauração não é apenas voltar ao que era antes, é voltar diferente. É voltar com mais fé, mais leveza, mais sabedoria. É como uma planta que passou pelo inverno e, ao florescer, carrega uma força que não tinha antes. A dor nos molda, o tempo nos amadurece e a graça de Deus nos renova. Há um versículo que ecoa o mesmo espírito do Salmo 126, em Joel 2:25, onde o Senhor diz: restituirei os anos que foram consumidos. Isso é mais do que consolo, é promessa. O que foi perdido, esquecido ou quebrado pode ser refeito pelas mãos divinas. Deus não apenas devolve o que o tempo levou, Ele renova, transforma, dá novo sentido. Talvez você tenha passado por uma estação longa de desânimo, de portas fechadas, de sonhos adiados. Mas o mesmo Deus que restaurou Sião também pode restaurar a sua história. Ele sabe como alinhar o invisível, como reabrir caminhos, como reacender o brilho da fé. Este é o momento de declarar: eu creio, Senhor. Escreva essa frase nos comentários, com fé e esperança. Diga com convicção: eu creio, Senhor, que a restauração está chegando para a minha vida. Cada vez que você declara com fé, você planta uma semente espiritual. E a palavra semeada com fé não volta vazia. O Salmo 126 continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Veja que belo contraste. O que antes era lamento se transforma em riso. O que era silêncio de dor se torna canto de gratidão. Isso é o que Deus faz. Ele não apaga o passado, Ele o transforma em testemunho. O sofrimento não é esquecido, mas é transfigurado em sabedoria e em fé. Deus tem o poder de transformar lágrimas em aprendizado e o deserto em caminho. Ele não desperdiça nenhuma dor. E por isso, o tempo difícil que você viveu, ou talvez ainda esteja vivendo, não será em vão. Ele será o solo onde nascerão novas bênçãos. E quando a restauração chega, ela não vem apenas de fora, ela brota de dentro. A verdadeira cura começa no coração, na mente, no olhar. Deus primeiro restaura o que está oculto, o ânimo, a confiança, o desejo de viver, para depois restaurar o que é visível. Queridos irmãos e irmãs, enquanto você ouve estas palavras, algo já está sendo restaurado dentro de você. Pode parecer pequeno, mas é real. Um fio de fé está se refazendo, um suspiro de esperança está nascendo. E onde há fé, há possibilidade. Se você puder, diga comigo agora, em oração: Senhor, eu recebo a Tua restauração. Eu abro o meu coração para o recomeço que vem de Ti. Mesmo que eu ainda caminhe por entre lágrimas, eu sei que estou voltando à vida. Restaura minha alegria, restaura meus planos, restaura o meu coração. O Salmo termina dizendo: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso quer dizer que nada foi desperdiçado. Cada dor, cada espera, cada lágrima teve propósito. Você pode ter plantado com tristeza, mas vai colher com cântico. Então confie. Mesmo que o cenário ainda pareça deserto, há sementes escondidas esperando o tempo certo para florescer. E Deus nunca se atrasa. Meus amados, agora é o momento em que deixamos as explicações e nos voltamos inteiramente à oração. Feche os olhos, se puder.
Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo como um sinal de que a vida ainda pulsa, de que há algo novo sendo preparado para você. Este é o instante de entrega, o instante em que você não precisa entender, apenas confiar. Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos com o coração aberto e sincero. Não viemos com respostas, viemos com perguntas. Não viemos com certezas, viemos com fé. Tu sabes, Senhor, o que cada pessoa que ora agora está vivendo. Tu sabes das perdas que o tempo trouxe, dos sonhos que se apagaram, das mudanças que deixaram marcas. Mas também sabes das promessas que permanecem, mesmo quando tudo parece distante. Hoje, Senhor, pedimos uma coisa: restaura. Restaura a alegria que se perdeu no meio das responsabilidades. Restaura a confiança que foi abalada pelas decepções. Restaura os relacionamentos que o orgulho ou a distância enfraqueceram. Restaura os planos que ficaram pela metade. Nós te pedimos com a humildade de quem reconhece que sem ti nada floresce. Quantas vezes, Senhor, olhamos para trás e sentimos saudade do que éramos, do sorriso leve, do coração tranquilo, da fé simples. Quantas vezes desejamos voltar, mas não é o passado que precisamos recuperar, e sim o sentido que o tempo e a dor tentaram roubar. Por isso, Senhor, toca em cada coração que ora agora. Sopra vida nova sobre o que estava cansado. Acalma as vozes da culpa, do medo, da comparação. Traz paz onde há confusão. Tu és o Deus que faz rios correrem no deserto, o Deus que transforma o impossível em caminho aberto. Assim como restauraste a sorte de Sião, restaura hoje a vida dos teus filhos e filhas. Onde havia escassez, que venha a abundância. Onde havia silêncio, que brotem risadas. Onde havia tristeza, que floresça a alegria. Senhor, Tu conheces as longas noites de quem orou e não recebeu resposta. Tu viste cada lágrima, cada cansaço escondido, cada desistência silenciosa. E ainda assim, continuaste ao lado. Por isso, neste momento, queremos descansar em Ti. Queremos soltar o controle e deixar que a Tua mão nos conduza ao novo tempo que começa agora. Meu Senhor, transforma o cansaço em descanso. Transforma o medo em fé, transforma o deserto em jardim. Que o coração que estava endurecido volte a sentir, que a esperança volte a respirar, que o amor volte a habitar o olhar. Amado Pai, ensina-nos a confiar no Teu tempo. Às vezes queremos resultados rápidos, respostas imediatas, mas a restauração é um processo, e o Senhor trabalha em silêncio, no ritmo da eternidade. Dá-nos paciência para esperar, sabedoria para compreender e fé para permanecer firmes mesmo quando nada parece mudar. Queridos irmãos e irmãs, se você sente que esta oração fala com você, coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: Senhor, restaura em mim o que o tempo levou. Restaura o que a dor silenciou. Restaura o que o medo apagou. E sinta a presença de Deus agora. Uma presença mansa, suave, que não chega com barulho, mas com paz. O Espírito Santo está passando pelo seu coração, tirando os pesos antigos, curando as feridas que ninguém vê. Há uma leveza nova se instalando. Há algo sendo reconstruído em silêncio. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mesmo que tenha se sentido esquecido, o Senhor te chama hoje de volta ao centro da vida, ao lugar do amor, ao espaço onde tudo recomeça. E Ele te diz: ainda há sonhos que não se cumpriram, ainda há caminhos que não foram percorridos, ainda há beleza reservada para o teu amanhã. Deixe que essa certeza te abrace. Permaneça nesse estado de paz e fé, porque a restauração começou. E o que Deus começa, ninguém pode interromper. Queridos irmãos e irmãs, agora entramos no coração do Salmo 126, um salmo que fala da beleza da restauração e do poder de Deus em transformar lágrimas em colheita.
Respire fundo e permita que cada palavra toque o seu coração como um bálsamo. O Salmo começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Que frase poderosa! Imagine o povo voltando para casa depois de um longo tempo de espera, com o coração espantado e grato. Ficamos como quem sonha, porque quando Deus muda a história, a alegria vem como um despertar. Talvez você também tenha vivido tempos de exílio interior, de afastamento da paz, de noites silenciosas em que parecia que nada mais iria florescer. Mas o mesmo Deus que restaurou Sião é o Deus que está restaurando a sua vida agora. Ele sabe exatamente o que o tempo levou e sabe como devolver o que parecia perdido. Quando o Senhor toca, o impossível se dissolve em recomeço. O texto continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Que imagem linda! Onde havia silêncio e dor, nasce o riso. Onde havia lamento, nasce o canto. Quando a presença de Deus entra, ela não apaga o passado, mas o transforma. E todos que olham percebem: grandes coisas o Senhor fez. O testemunho de quem foi restaurado é como uma luz acesa em meio à noite. É o brilho de quem atravessou a dor e agora carrega paz. Senhor, enche-nos de novo desse riso leve, dessa alegria serena que vem de Ti. Que o nosso coração volte a cantar, mesmo que ainda existam cicatrizes. E o Salmo continua dizendo: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gratidão é o início de toda cura. Às vezes procuramos milagres grandiosos e esquecemos que a graça está nas pequenas coisas. No novo amanhecer, no abraço recebido, na fé que ainda sobrevive dentro de nós. Grandes coisas o Senhor faz todos os dias, mesmo que nem sempre percebamos. O simples fato de estarmos aqui, respirando e orando, já é sinal da sua presença restauradora. E então vem o pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe era um deserto seco, rachado, um lugar onde nada parecia nascer. Mas quando as chuvas chegavam, rios se formavam e tudo florescia de repente. Assim é a obra de Deus. Ele transforma o deserto em jardim. Ele muda o cenário da vida quando menos esperamos. Se o seu coração tem sido como o Neguebe, seco e cansado, saiba que as chuvas da graça estão chegando. A presença de Deus é a chuva que irriga a alma e devolve a força de viver. Senhor, faz correr em nós as tuas águas vivas, transforma o nosso cansaço em esperança. Então, o Salmo chega à promessa: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Essa é uma das frases mais consoladoras de toda a Bíblia. Tudo o que foi regado com dor será colhido em alegria. Cada lágrima é uma semente. Cada oração feita no escuro é uma flor que vai brotar no tempo certo. A lágrima que escorreu no silêncio da madrugada não foi esquecida. Deus recolhe cada uma delas e transforma em colheita. Aquele que sai chorando, levando a semente, voltará com cânticos, trazendo seus feixes. Sim, meus amados, há um tempo para semear e há um tempo para colher. Talvez você ainda esteja na fase da semente, da espera, da lágrima. Mas não desista. O choro não é o fim, ele é o começo do milagre. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender que até a dor fez parte do plano, que cada silêncio preparava uma nova canção, que cada perda abria espaço para uma nova vida. Senhor, nós te pedimos agora, transforma as nossas lágrimas em colheita, que da terra do sofrimento nasçam frutos de fé, gratidão e paz. Que tudo o que foi levado volte em dobro, purificado e renovado. Que o riso volte aos nossos lábios e a alegria volte a habitar em nosso peito. O Salmo 126 nos ensina que o recomeço é possível, mesmo quando tudo parece ter acabado. A restauração é o presente de Deus para quem não desistiu de acreditar.
E talvez, neste momento, você sinta o coração aquecer. É o sinal de que algo está florescendo novamente dentro de você. Respire, sinta a leveza chegando. Deus está restaurando a sua vida, passo a passo, sem pressa, mas com perfeição. O deserto está sendo regado, as flores estão voltando, e a alegria que parecia distante, está voltando ao seu coração. Permaneça firme nesta fé, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E o tempo da colheita está chegando. Meus amados irmãos e irmãs, este é o momento mais profundo e intenso da nossa oração. O momento em que a alma se ergue do chão da dor e começa a caminhar em direção à vitória. O momento em que a fé fala mais alto que o medo e o coração se abre completamente para o novo de Deus. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando como promessa, como vida, como renascimento. Feche os olhos se puder e permita que cada palavra penetre na sua alma como um sussurro de esperança. Senhor, hoje nós nos levantamos em fé, não com pressa, não com força, mas com confiança. Confiamos que a restauração já começou. Confiamos que o tempo de lágrimas está chegando ao fim. Confiamos que a alegria está voltando devagar, suave, mas real. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. E mesmo quando não entendemos o processo, sabemos que a Tua presença nos conduz para além da dor. Quantas vezes tentamos seguir sozinhos, tentando resolver com as próprias mãos o que só o Teu toque pode transformar. Quantas vezes o desânimo nos fez acreditar que nada mais iria mudar. Mas hoje, Senhor, escolhemos acreditar de novo. Escolhemos Te entregar os pedaços do que fomos e Te permitir reconstruir tudo, à Tua maneira, no Teu tempo, com a Tua sabedoria. Restaura o riso que o tempo levou. Restaura o brilho dos olhos que se apagaram nas noites longas. Restaura a leveza de quem aprendeu a viver sem medo. Restaura a fé de quem cansou de esperar. Restaura o amor de quem se fechou para sentir. Restaura a esperança dos corações que ficaram duros e enche cada vida que ora agora com a Tua presença serena e poderosa. Hoje é o dia em que o deserto começa a florescer. Hoje é o dia em que a tristeza começa a se transformar em canção. Hoje é o dia em que os sonhos adormecidos começam a despertar. E é por isso que declaramos com toda a fé: o Senhor fez e continua fazendo grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Sim, estamos alegres, mesmo sem ter todas as respostas. Alegres porque a fé voltou. Alegres porque a esperança respira. Alegres porque a Tua presença basta. Alegres porque sabemos que no fim de tudo haverá colheita. Senhor, nós declaramos com fé que este é o tempo da virada. O tempo em que o que estava parado começa a se mover. O tempo em que o que estava morto volta a florescer. O tempo em que as portas se abrem e o coração volta a sonhar. E se você está ouvindo esta oração, declare junto comigo: eu recebo a restauração de Deus sobre a minha vida. Diga isso com o coração cheio de fé. Eu recebo a restauração de Deus sobre a minha vida. Deixe que essa frase ecoe dentro de você como um mantra de vitória. Cada vez que você repete, o medo perde força e a fé ganha espaço. Sinta o peso indo embora. Sinta o peito ficando leve. Sinta o coração se abrindo como uma janela para o sol. A presença de Deus está aí, agora mesmo, te envolvendo, te acolhendo, te curando. Senhor, nós te agradecemos, porque o tempo da colheita chegou. Mesmo que ainda não vejamos tudo com os olhos, já sentimos com o Espírito, porque a fé vê antes de acontecer, e pela fé nós vemos a restauração. Vemos os relacionamentos sendo curados. Vemos a paz voltando para os lares. Vemos o coração sendo restaurado, o ânimo sendo renovado, o riso voltando. E neste momento, com o coração cheio de gratidão, nós declaramos: nada será como antes. A dor já não é prisão, é lembrança transformada. O passado
já não é peso, é testemunho. A alma já não é sombra, é luz. Porque onde o amor de Deus entra, a vida recomeça. Queridos irmãos e irmãs, antes de encerrarmos este momento de fé, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se esta oração está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu recebo a restauração de Deus. Essa declaração é um ato de fé. É um selo espiritual que confirma o que Deus já começou em você. E se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de um recomeço. Você pode ser a resposta de esperança na vida de alguém. Senhor, obrigado por este tempo sagrado. Obrigado por cada coração que voltou a crer. Obrigado porque a restauração é certa e o recomeço já começou. Que cada um que ouviu esta oração sinta o renovo, a paz e a força para continuar. A alegria virá e será completa. O deserto vai florescer, o riso vai voltar e a alma, enfim, vai descansar em ti. Queridos, chegamos ao final deste momento de oração e reflexão profunda sobre o Salmo 126. Esse cântico da alma que fala de restauração, recomeço e esperança. Respire fundo agora e sinta o que ficou no seu coração. Talvez você sinta leveza, talvez uma paz silenciosa, talvez um desejo de começar de novo. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo em você neste instante. O tempo da restauração chegou e o recomeço já começou. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por cada palavra que se tornou abrigo, por cada lembrança que foi curada, por cada lágrima que encontrou sentido. Agradecemos pela fé que foi reacendida, pela esperança que renasceu, pelo consolo que veio como um vento suave, pela certeza de que o Senhor esteve conosco o tempo todo, mesmo quando não percebíamos. Hoje encerramos esta oração com gratidão. Gratidão pelo passado que foi transformado em aprendizado. Gratidão pelo presente que se tornou lugar de reencontro. E gratidão pelo futuro que está sendo preparado com amor, com calma, com sabedoria divina. Senhor, que cada pessoa que ouviu esta mensagem sinta que o pior já passou e que a nova estação já começou. Que cada coração cansado receba força. Que cada mente confusa receba clareza. Que cada alma inquieta encontre descanso. Pai, nós consagramos o novo tempo que começa agora. Um tempo de paz, de harmonia, de abundância e de riso. Que as casas que foram marcadas pela tristeza se encham de alegria. Que as famílias que estavam divididas se unam outra vez. Que a fé que parecia distante volte a morar no cotidiano, nas conversas simples, nos gestos de amor, nas decisões pequenas que mudam o rumo da vida. Amado Senhor, nós te pedimos que continues conosco, não apenas neste vídeo, mas em todos os dias. Que a tua presença permaneça como uma luz constante, acesa dentro de nós. Que mesmo quando vierem novos desafios, saibamos que a restauração já começou e que o teu amor nos sustenta. Queridos irmãos e irmãs, se esta oração tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários com fé e gratidão. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Escreva com convicção. Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração espiritual de que você crê, de que você se levanta, de que você não é mais o mesmo. E antes de encerrar, quero te convidar a continuar caminhando conosco nesta jornada de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho e volte sempre que precisar de consolo, direção e paz. Aqui é um lugar seguro, um refúgio espiritual para quem acredita que a oração ainda transforma, que a esperança ainda cura e que Deus ainda age em silêncio, mesmo quando não entendemos o seu tempo. Volte sempre. Traga o seu coração, traga as suas orações, traga seus sonhos.
Estamos construindo uma comunidade de fé e amor, onde cada palavra é uma semente e cada encontro é uma oportunidade de recomeço. Senhor, nós te louvamos por tudo o que fizeste hoje. Que a tua bênção cubra cada pessoa que orou conosco. Que esta noite ou este dia seja leve e que o descanso traga renovo. Que o riso volte aos lábios, que a alma volte a sonhar, que o coração volte a crer. E que todos possam dizer com paz e alegria: o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre cada casa, cada coração e cada vida que recebeu esta palavra. E que esta presença permaneça firme, constante e serena, guiando seus passos a cada novo amanhecer. Viva o recomeço. Acredite na restauração. Caminhe com fé, porque o melhor ainda está por vir. Amém.